A Comissão Arnes, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos denunciaram os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos. E a sessão de julgamento vai ser realizada em formato híbrido na semana que vem, nos dias 24 e 25 de maio. E quem está conosco para conversar a respeito disso é o membro fundador da Comissão Arnes e ex-ministro de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Bom, primeiro eu queria que você explicasse o que é o Tribunal Permanente dos Povos e também como deve ser estruturado esse julgamento de Jair Bolsonaro que começa na próxima semana. Isso é bom entender. A questão é a seguinte, em 1966, faz tempo, né? O Bertrand Russell, que era um filósofo e matemático e prêmio Nobel de literatura, fez uma proclamação, fez um apelo para a constituição de um Tribunal Internacional de Crimes de Guerra contra os Estados Unidos, porque naquele momento os Estados Unidos estavam em guerra no Vietnã. Então, foi constituído um jurado, um júri de um conjunto de pessoas eminentes, presidido pelo filósofo Jean-Paul Sartre, porque Russell já estava com 93 anos e não podia viajar. Então foi realizado um na Dinamarca e outro na Suécia, em 1967. E aí foi publicado um relatório muito importante que desvendou esses crimes. Depois, em 1976, o Tribunal Russell fez uma audiência sobre as ditaduras no Brasil e no Chile. E, em seguida, em 1976, um senador italiano chamado Lélio Basso resolveu pegar o legado do Tribunal Russell e constituir o Tribunal Permanente dos Povos. É um tribunal de opinião, não é um tribunal internacional baseado em, por exemplo, em resoluções da ONU, como é o Tribunal Penal Internacional, que é bem conhecido no Brasil, porque, inclusive, a Comissão Arnes fez uma queixa a esse tribunal. O Tribunal Permanente dos Povos é uma entidade civil e já realizou 50 audiências, os temas mais diversos ligados à ecologia, ligado aos direitos políticos, e essa sessão justamente vai ser a 50ª, dedicada ao tema geral da pandemia e o autoritarismo. E, na verdade, ele visa analisar os crimes contra a humanidade praticados pelo presidente Bolsonaro. Mas o que é basicamente é a impunidade do presidente Bolsonaro, porque nenhum dos crimes que foram praticados tanto durante a pandemia como nas políticas anti-indígenas, ele não foi absolutamente processado pelo Procurador-Geral da República, que não processa o presidente. Então, naturalmente, nada aconteceu e nada vai acontecer. Agora, existem outros tribunais de opinião do mundo, mas o Tribunal Permanente dos Povos, ele pode ser considerado um dos mais importantes, se não o mais importante, já que ele tem justamente essa longa tradição e uma estrutura que é permanente? Eu acho que a resposta você deu. Exatamente, houve outros tribunais de opinião aqui, muito recentemente no Brasil, houve na PUC em São Paulo um tribunal de opinião importante também sobre o presidente Bolsonaro. Eu acho que dá importância ao Tribunal Permanente a sua longevidade, porque é algo que está especificamente em função desde 1979, né? É muito tempo, e precedidos pela experiência do Tribunal Russell. E também o porquê, nesses 50 anos, o tribunal conquistou uma respeitabilidade, quer dizer, é alguma coisa bastante levada a sério, da maneira mais honesta possível. Há uma ata de acusação extremamente complexa
preparada pela advogada e professora Heloísa Machado. E há um corpo de jurados em pessoas muito eminentes, um, por exemplo, bastante conhecido no Brasil, que é o professor Boaventura de Souza Santos, o outro que foi um outro presidente da Suprema Corte da Argentina, depois o presidente do júri vai ser um jurista importante chamado Luigi Ferrajoli, que já foi é catedrático da Universidade de Roma. São 12 jurados, combinando membros do hemisfério sul e do hemisfério norte, também equilibrando entre homens e mulheres. Sistemas legais dos estados, os vereditos eles apontam para a possibilidade de reconhecimento de crimes e também até de deveres de reparação, ou seja, o tribunal pode até mesmo antecipar conceitos que mais adiante podem ou vão até ser reconhecidos pelo direito internacional, professor? Olha, de uma certa forma, esse tribunal de opinião faz sentido porque os povos indígenas, por um lado, e depois, por exemplo, os profissionais de saúde, não têm condições de, eles isoladamente, fazerem uma queixa ao Tribunal Penal Internacional. O que as sentenças, quer dizer, as conclusões do tribunal, eles não aplicam sanções, quer dizer, não seria talvez o objetivo sanções de reparação. Isso outros tribunais internacionais constituídos pelos Estados-membros, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o velhíssimo Tribunal de Justiça Internacional, que foi fundado logo depois da Primeira Guerra Mundial, eles definem sentenças e reparação. Mas nesse tribunal, a sentença pode ajudar, inclusive, a acelerar, por exemplo, o caso do presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, porque o tempo desses tribunais é bastante lento, dada a complexidade e também o pequeno número de jurados. Agora tem um aspecto interessante também do tribunal, que ele é dos povos, né? Na verdade trata de direitos violados de grandes segmentos da população e nessa ação mesmo há representações no julgamento dos povos negros, indígenas, também de profissionais da saúde. As violações elas se referem não apenas a indivíduos isolados, professor, mas a povos, são coletivos que são atingidos por essas violações? Exatamente. A diferença do Tribunal Russell, o Tribunal Russell visava especificamente os estados, né? Por exemplo, no caso, houve um Tribunal Russell sobre os Estados Unidos, houve sobre a Palestina ocupada por Israel, mas o Tribunal Permanente dos Povos, cuja sede é em Roma, essa entidade que nós falamos, ele visa especificamente aos povos e não a sujeitos individuais, ou não exclusivamente a estados. Mas, na verdade, está sendo visado um indivíduo, que é o presidente da República, mas as reclamações vêm justamente, como você disse, por exemplo, da Internacional dos Servidores e também a coalizão de entidades negras e a PIB das entidades indígenas. Quer dizer, os reclamantes são povos ou são populações ou um segmento profissional, como no caso dos profissionais de saúde, que se apresenta uma queixa ao tribunal, e não como indivíduos. Nenhum indivíduo, a não ser o presidente Bolsonaro, é citado nessa ata de acusação. Agora, em relação justamente à questão do âmbito do direito internacional, né, de outros processos que correm, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional. Como você mencionou, Paulo Sérgio, são processos que correm de forma mais lenta, mas hoje existe alguma perspectiva de punição? Claro que não vai ser justamente nesse ano, principalmente, que é um ano eleitoral, mas em anos seguintes, em relação àquilo que foi feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, em especial durante o decorrer da pandemia?
Olha, primeiro dizer que, só para repetir, que o presidente vai gozar de total impunidade. Quer dizer, eu nem preciso usar a minha bola de cristal para achar que ele é impune. Quer dizer, o Procurador-Geral da República, em 3 anos, não fez nenhuma acusação, não é nas vésperas da eleição que vai pôr em questão um dos candidatos, que é o próprio presidente da República. No caso, a sentença do Tribunal Permanente dos Povos, essa audiência que vai ser realizada no Brasil, a sentença deve ser publicada até o mês de julho, com igual publicidade, porque é importante, depois que as pessoas assistiram, ou aqueles que participaram no tribunal, esperam, evidentemente, por uma sentença. Quer dizer, nesse tribunal não se fala especificamente em termos de condenação ou de sanção, mas de reconhecimento da responsabilidade pelo cometimento de um crime, né? Ou seja, um crime contra a humanidade, no caso da pandemia, em termos de ter uma política de enganação, favorecendo remédios que não tinham nenhum efeito, atrasando a questão da vacina, prejudicando por resoluções que não levavam em conta a emergência da situação do Ministério da Saúde, que atrasaram todo o processo de vacinação. Por exemplo, o processo das crianças, a vacinação das crianças está atrasadíssima até hoje, né? Bem depois que a ata de acusação terminou. E, evidentemente, as crianças não podem entrar como reclamantes, mas a reclamação compreende, quer dizer, leva em conta também o que aconteceu ao conjunto das crianças e dos adolescentes no Brasil, para dar um exame. Ou no caso dos povos, é claríssimo a questão dos povos indígenas do Brasil, que inclusive já fizeram, uma outra reclamação ao Tribunal Penal Internacional. Então, você disse muito bem, não visa propriamente o indivíduo, mas em relação a políticas, a crimes praticados contra povos. Agora, nessa semana, um grupo de juristas e pesquisadores do Brasil encaminhou um documento para a Organização das Nações Unidas, a ONU, alertando para uma campanha de ameaças à democracia, desinformação e ataques ao judiciário do país, promovida justamente pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que, pelo menos desde ali do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a democracia vem sendo atacada de diversas formas e agora, né, de forma bastante recorrente pelo presidente, quando se diz respeito ao sistema eleitoral, com anuência ou omissão da Procuradoria-Geral da República e também do Legislativo e outras instituições. Como proteger os mecanismos já fragilizados da democracia formal no Brasil hoje? Olha, não é segredo para ninguém que o presidente vai está atacando a democracia, mas na medida em que a eleição se aproxima, ele anuncia todo dia ele anuncia alguma coisa. A meu ver, está claríssimo que ele vai fazer algum ataque mais violento à democracia. Não quer dizer que vai ser um golpe de Estado contra o Estado de Direito, ou um golpe militar parecido com o 64. Não vai ser isso. Mas pode ser simplesmente um tumulto. Ele vai armar um tumulto. Como ele já ameaçou depois do dia 6 de janeiro, ele disse que no Brasil aquela tentativa de invasão do Capitólio, invadiram efetivamente o Congresso americano, ele disse que aqui ia ser muito pior. E antes mesmo dele tomar posse, ele falou que ele veio para destruir. E ele está destruindo a democracia, né? Eu nunca vi na história da República, desde 1889, um presidente que abriu uma ação com um advogado particular contra o ministro do Supremo. Isso é uma piada histórica, o presidente da República fazer isso. Além de xingar, além de atacar
os ministros do Supremo, ele agora entrou com processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, está tudo às claras. Ou ele, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa que o Aécio Neves fez em relação à eleição da presidenta Dilma, vai contestar o resultado das eleições onde ele pode ser derrotado, mas ele só diz que vai sair morto do Palácio Planalto. É outra coisa extraordinária. Nenhum presidente, depois de 1938, disse que só vou sair daqui morto. Então, para que eleições? Ele já está anunciando, só vou sair morto. Então, ele pode... E depois, por exemplo, ele pode contestar a diplomação. Ele tem várias possibilidades. Ele está testando o que é que vai colar. E testando também se as Forças Armadas vão entrar nessa aventura. O que fazer em relação a isso? Primeiro, o que nós estamos fazendo é falar enquanto nós podemos. Se ele resolver levar a sério um golpe mesmo, por exemplo, pode haver censura e nós não podemos mais conversar. É preciso que as instituições, outras instituições funcionem. As instituições não estão funcionando, somente o Supremo. A Câmara de Deputados, não podemos contar com a Câmara de Deputados. Apesar de deputados que são democratas, o presidente da Câmara é um delegado do presidente da República. No Senado, a situação é um pouquinho mais diferenciada, porque o presidente do Senado tem manifestado de maneira mais clara sua oposição a um golpe ou a esses ataques à democracia. É preciso a resistência. Como é que se faz a resistência? A resistência se faz se organizando, como esse manifesto que você disse. E, quer dizer, todos os candidatos a presidente precisam, logo que estiverem legalmente como candidatos, têm que fazer um pacto dizendo que não vão tolerar essa ameaça de golpe. As universidades que estão quietas, talvez por um cálculo racional, dados os ataques que foram feitos às universidades federais, uma historiadora eminente, vice-reitora da Universidade de Minas, até hoje continua sendo processada. Isso é absolutamente um escândalo. As universidades, os reitores precisam falar. Então, logo que os reitores das universidades federais estejam empossados, precisam falar sobre a situação. Não é? E sem falar das organizações patronais, os empresários que começam a se manifestar, apesar de os donos de supermercado terem lotado centenas a ouvir todos aqueles impropérios que o presidente fez na semana passada. Quer dizer, eu também não conheço nenhum presidente da República desde 89 que usou palavrões em público. Os presidentes, informalmente, podem falar palavrões, não há nenhum problema. Agora, em discurso, hoje, o discurso o palavrão faz parte do discurso do presidente da República. Isso é outro recorde que nós estamos rompendo. Então, isso tudo é extremamente revelador. O presidente ele está preparando algo que vai tumultuar, como ele tumultua denunciando as urnas eletrônicas que o elegeram por mais de 20 anos. Ele nunca contestou essas urnas eletrônicas. Então, esse é um programa de solapar os fundamentos da democracia que nós reconquistamos, e todos aqueles que morreram foram sequestrados, torturados. O presidente celebra a tortura. Isso é totalmente celebrar um crime contra a humanidade, isso é extraordinário. Paulo Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, inclusive esse alerta muito importante em relação à mobilização pela defesa da democracia brasileira, e as pessoas que quiserem, que não puderem ir até a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, onde vai acontecer parte do julgamento, que também acontece em Roma, podem acompanhar essa transmissão também nos dias 24 e 25 pelo YouTube e pelas redes sociais. Ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer começar o dia com você aqui. O prazer foi nosso. Conversamos aqui com o membro fundador da Comissão Anis e ex-ministro de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.